A paz do Senhor, povo de Deus, povo amado. Eu gostaria de trazer esta mensagem voltada para a capa. Nós vamos ver que os nossos livros, eles são cobertos com uma capa, aonde essa capa ela é mais firme, muitas das vezes ela é mais dura, mais consistente para a proteção, né, dos nossos livros. Mas eu gostaria de trazer o assunto referente à capa na Bíblia e o simbolismo, o significado da capa para que nós possamos estar a cada momento mais próximo da realidade bíblica. Deus usando o irmão Ronei, onde nesta tarde nós estivemos confabulando sobre o assunto e algo que Deus revelar aos nossos corações, aí estarei eu compartilhando. No livro de Atos, no capítulo 12, versículo 8, diz assim: E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata a tua sandália. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Essa passagem bíblica, ela demonstra que Pedro estava preso, a igreja orava sem cessar, e o anjo do Senhor ali retira-o daquela prisão, aonde ele estava sobre um quarteto de vigilância, de guarda, e ele saindo dali, o que chama a atenção é o anjo mandar que ele calça as suas sandálias e coloque a sua capa. O símbolo da capa do profeta, do líder Pedro, demonstra claramente que no povo de Israel a capa ela trazia um símbolo, e este símbolo nós vamos buscar dissertar dentro de mais esse texto. No livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Então Elias tomou a sua capa, a capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Também levantou a capa de Elias, que lhes caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Esta passagem bíblica retrata porque Eliseu, ele era um discípulo de Elias, aonde ele pediu porção dobrada. Elias falou que se ele permanecesse com ele até o fim, então ele teria sim esta porção dobrada do Espírito. E assim nós vamos ver no texto, no decorrer, aonde os filhos dos profetas procuravam desanimar Eliseu. Ora, os filhos dos profetas, dizia a ele que era vã aquela luta dele, porque ele não iria conseguir. Mas em momento algum você vai ver Eliseu desistindo, porque se você for entender e ler o texto, você vai ver que ele matou os seus bois e com a lenha que era do seu arado, fez um ensopado ali e comeu com o povo. Ele abandonou família, abandonou o seu gado para seguir o profeta por um propósito que ele tomaram na sua vida. Se você tem um propósito, eu espero que você compreenda que o ensinamento que nos é dado é que ele perseverou e que ele não ouviu os maus conselhos que lhe eram dados. Desculpe. E assim ele seguiu, permaneceu até o momento que o redemoinho levou Elias, e ali a capa se caindo, ele pega aquela capa, volta, e quando ele atravessa a pé seco o Jordão, e os 50 filhos de profetas que se encontravam do outro lado, curvou-se a ele. Então o simbolismo da capa, que é a capa do profeta, simboliza a autoridade que é constituída ao profeta. Nós vamos ver em mais uma passagem no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 40 a 50, que diz assim: E ele lançou-os de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa passagem bíblica se retrata sobre Bartimeu. Bartimeu era um cego que ficava pedindo, e ele tinha uma capa.
Essa capa era dada para o povo que governava Israel. Aquela capa simbolizava que ele tinha a autorização dos romanos para poder exercer a sua função de pedinte e ninguém podia o incomodar porque ele estava sob a autoridade dada através daqueles que governavam, e aquele povo naquela época vivia sobre o domínio do povo que então tinha a autoridade, que eram os romanos. Dando-se então a capa, esta capa ela caracterizava o direito dele poder pedir sem que ninguém o incomodasse. Quando as pessoas chegavam próximo dele, que ia mandar sair de onde ele se encontrava, ao ver a capa com o símbolo de Roma, logo temiam e não podiam tocar, porque se tocasse nele, estaria tocando na autoridade de Roma e certamente pagariam severamente. Nós entendemos que a capa ela tem autoridade, porque a capa representa, simboliza a autoridade. E esta capa, no mendigo, ela tem um sentido, em Pedro, ela tem outro sentido, e em Eliseu, ela tem outro sentido. Vamos entender que o mendigo, ele só tinha autoridade de pedir, ele era repudiado pela sociedade. Aquela capa, por mais que ela tinha um simbolismo de poder das autoridades romanas, mas era algo que ele era reprovado, ele era uma pessoa rejeitada, ele era uma pessoa considerada miserável no povo de Israel. Pedro, por exemplo, quando se coloca a capa, demonstra colocando sobre ele a autoridade dada por Jesus Cristo para que ele pudesse coordenar o seu povo sobre a terra. Porque Deus, Jesus Cristo, falando com Pedro, disse que ele apacentasse as suas ovelhas e ele ficou com a liderança. Simboliza a capa de linho fino, a autoridade que lhe é constituída como profeta, assim como o símbolo da capa de Elias sobre Eliseu retrata claramente ao simbolismo da autoridade do poder de Deus sobre o profeta Eliseu. Amém? A capa do livro é para cobrir o livro, para que assim ele possa ser conservado. A capa no mendigo é para que ele possa ser conservado e ninguém possa tocá-lo. A capa sobre os ombros de Pedro é a responsabilidade de coordenar o povo de Deus, que até os dias de hoje estamos aqui falando sobre essa passagem. E assim também como a capa sobre os ombros do profeta Eliseu, que lhe fez então com porção dobrada para que pudesse exercer o seu papel de profeta e pudesse assim representar também o poderio de Deus sobre a terra. Amém? Que Deus esteja os abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus.